Você já se perguntou o que exatamente é necessário fazer para poder abrir os seus olhos? Neste vídeo eu vou te revelar 6 coisas que abrem exatamente os seus olhos. E essas coisas você precisa fazer com uma frequência que neste vídeo, que no decorrer deste vídeo eu vou te explicar exatamente como fazer isto e em quanto tempo você precisa fazer isso para que os seus olhos eles se abram e você comece a ver no mundo espiritual. Se o seu desejo é ver o mundo espiritual, o seu desejo é ver aquilo que Deus está a transmitir a você, é ouvir aquilo que Deus ele está a transmitir a você, então assista este vídeo até o final, porque eu vou te dar revelações profundas e te dar o passo a passo para como fazer isso de uma forma precisa. A primeira coisa que você precisa fazer para poder abrir os seus olhos espirituais é a prática da meditação. A meditação é um treinamento profético que consiste em treinar a sua mente. Então, quando você está a meditar, seja numa frase bíblica, ou seja em pessoas ou em outras coisas, você está a manter o seu foco. Então, se você quer fazer isto acontecer, se você quer do nada abrir os seus olhos para você ver, você precisa aprender a treinar o seu foco. Você precisa aprender a focar. Você precisa meditar, porque a prática da meditação, ela purifica a sua mente. Ela ajuda a limpar toda a informação que não tem interesse na sua mente, por meio do seu foco é uma coisa, para te dar acesso você a ver o mundo espiritual. Todos aqueles que veem o mundo espiritual, a forma mais fácil de visualizar o mundo espiritual é por meio da meditação, é por meio do foco. Quando você foca em anjo, você foca no seu, foca em um verso bíblico, foca em qualquer coisa, então praticamente você está a usar a meditação. E há um vídeo aqui no canal em que eu vou deixar o link abaixo na descrição para poder explicar melhor o que é isto de meditação e como fazer para que os seus olhos exatamente eles se abram. A segunda coisa que abre os nossos olhos espirituais é a prática da visualização. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos compreender que o profeta Abacuque ele disse algo importante. Ele disse que me posicionarei na minha torre de vigília para poder ver o que o Senhor ele estará dizendo. Então ali Abacuque ele mexe um ponto importante, ele mexe o código universal do profeta, que é a visualização. Então você precisa aprender a visualizar algo no mundo espiritual. Como é que você visualiza algo? Por exemplo, você está a ler um verso. Depois de você ler aquele verso, como é que você pratica a visualização? Você precisa se imaginar. Você precisa imaginar o verso que você estava a ler. Você precisa ver o verso que você estava a ler. Você precisa ler o verso em sua mente. Quando você pega um verso, põe na sua mente, você fecha os olhos, você começa a ver o verso em sua mente, praticamente você está a praticar a visualização. Você está a ver no mundo espiritual. Você está a olhar no mundo espiritual. Porque a sua imaginação, aquilo que você vê em sua mente, aquilo que você imagina em sua mente, praticamente isto é o que nós chamamos da visualização. E da mesma forma que nós conseguimos contemplar no mundo espiritual, Deus nos mostra da mesma maneira que nós estamos a visualizar. Então você precisa aprender a olhar, seja em pessoas, você olhar para uma certa pessoa e pôr a imagem daquela pessoa em sua mente, você fechar os seus olhos, imaginar como é aquela pessoa. Na medida que você imagina como é aquela pessoa, você praticamente está a usar a técnica da visualização. Você está a visualizar no mundo do espírito, porque toda imaginação no mundo espiritual é uma realidade. Se você imaginar alguma coisa agora, aquela coisa já no mundo espiritual, ela está a acontecer. Existe nível da visualização que você precisa praticar para que isso de fato aconteça. E uma das maneiras mais simples que eu gosto de praticar a todo momento é me imaginar a fazer uma coisa. Quando eu me visualizo em frente de pessoas a profetizar, quando eu me imagino, seja na igreja, seja na rua, seja no transporte coletivo, quando eu faço isso, me visualizo a profetizar para pessoas diversas, em circunstâncias adversas, então isso aguça o meu espírito e me permite eu visualizar essas coisas quando eu estou perante pessoas. A terceira coisa que abre os nossos olhos espirituais é o jejum. Eu não estou a falar de qualquer tipo de jejum. Eu estou a falar de jejum induzido. Eu estou a falar de jejum que é induzido com o propósito de abrir, quebrar as barreiras e remover os véus espirituais. Porque quando nós estamos a jejuar, nós estamos a mudar
a nós mesmos. O jejum, ele não muda Deus, mas o jejum, ele muda a nós. O jejum, ele como posso dizer, ele treina a nossa sensibilidade. Quando nós estamos a jejuar, nós mortificamos a nossa carne e nós tornamos o nosso espírito mais sensível. Então nós conseguimos sentir a presença de Deus, conseguimos sentir o mundo espiritual com uma facilidade. E nesta medida que você consegue abusar o seu espírito pela prática do jejum, torna-se mais fácil você olhar e ver no mundo do espírito. Quando você lê a Bíblia, você pode perceber no livro de Atos que Pedro, ele sobe. Quando Pedro sobe no terraço, Pedro estava com fome. Quando ele vai orar, imediatamente, ele é levado em transe, uma visão se abre. Quando você for a ler a Bíblia, você pode perceber que muitos homens começaram a ver quando eles estavam em consagração. Porque a consagração, ela mortifica, silencia os desejos da sua carne, silencia os ruídos interiores e possibilita que você tenha o acesso simples e fácil de perceber as coisas espirituais. É nesta onda que os seus olhos facilmente eles se abrem quando você coordena o seu jejum com o foco. Quando você coordena o seu jejum com a prática da visualização e a meditação, praticamente torna-se fácil você contemplar as coisas no mundo espiritual. Isso ajuda a abrir os seus olhos espirituais, ajuda a abrir o acesso ao mundo espiritual para que você possa ver no mundo espiritual. Eu não estou a falar qualquer jejum, estou a falar do jejum direcionado especificamente para contemplar o mundo espiritual. Então, a quarta coisa que nos ajuda a abrir os olhos espirituais é a oração em línguas. Eu sei que muita gente, elas oram em língua, mas não são toda gente que ora em língua com intenção de ver o mundo espiritual. Eu quero falar exatamente por quê. Porque a primeira vez que eu tive acesso a contemplar o mundo espiritual foi um dia em que eu estava a orar em língua. Eu estava a fazer a oração meditatória, que consiste em orar ao mesmo tempo focar. Então, se você quer abrir os seus olhos, aprenda a orar em línguas estranhas enquanto você foca, seja em anjo, seja num verso específico, ou seja no céu. Então, a primeira vez que o mundo espiritual abriu-se para mim e eu comecei a perceber e a ouvir aquilo que Deus estava a passar para mim, exatamente, eu estava a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, o meu foco estava no céu. Quando o meu foco estava no céu, imediatamente eu fui carregado para o céu, me senti como se estivesse no céu, e eu senti anjos cantando. Imediatamente a onda da adoração me comoveu e eu comecei a orar, a cantar em línguas estranhas. Não só eu cantei em línguas estranhas, como também eu pude ouvir, pude ter revelações da parte de Deus, daquilo que o Senhor estava a falar naquele exato momento para a igreja onde eu estava. Então, a oração em língua, quando você passa mais tempo a orar em língua, então isso te ajuda, isso torna você sensível, também ajuda a silenciar a voz da sua carne e carregar o seu espírito de poder, de energia, para que você possa ver o mundo espiritual. Então, é muito bom vocês orar em língua por muito tempo, para poder carregar o vosso espírito, para poder carregar-se de energia, porque quando você está orando em línguas estranhas, praticamente você está a liberar o poder espiritual de Deus para poder funcionar. É como se fosse um gerador. Quando nós estamos a orar em línguas estranhas, nós estamos a gerar a energia e nós estamos a gerar o poder em nossas vidas para poder atuar. Então, quando você faz isto com a intenção de contemplar o mundo espiritual, então isso ajuda você a abrir os seus olhos e você começar a ver as coisas com clareza. A quinta coisa que te ajuda a abrir os olhos espirituais é ler livros de profetas. Não estou a falar apenas de livro bíblico, mas sim livros que falam acerca do profeta. Cada vez que você vai se relacionar ao conteúdo profético, cada vez que vai ler esses livros, eles vão abrir o seu espírito, vão ajudar o seu espírito a abrir, a desenvolver uma fé, sede e fome para poder atuar nesta dimensão. Não só isso, como também a sua mente estará cheia de uma informação. Você terá a consciência, você terá um conhecimento de como esses homens eles receberam a revelação, de como esses homens ouviram. E na medida que você estiver a imaginar eles naquele exato momento que eles estavam a ouvir, como eles ouviram, então praticamente isso vai te ajudar. E um ponto importante quando eu falo de ler livro, é porque quando nós lemos a Bíblia, nós podemos perceber que a Bíblia já está nos dar a perceber que
a palavra de Deus, as sagradas escrituras, elas foram divinamente inspiradas por Deus. Então, quando nós estamos a ler as sagradas escrituras, praticamente é como se Deus ele estivesse a falar conosco, porque cada escritura, cada livro, ele carrega uma energia, carrega um poder, carrega uma dimensão na qual os livros eles foram escritos. E quando você está a ler esses livros, então praticamente você é colocado, você se mergulha na onda, na dimensão em que o autor escreveu. Então aquela energia, aquele poder, aquela unção que acompanha estes homens, ou que acompanhou esses homens, praticamente é transmitido para você, te dando um acesso a ver. Eu falo isto porque antes mesmo de eu começar a ouvir a voz de Deus, eu primeiro tive acesso a um livro. Por meio daquele livro de um grande homem de Deus que eu estava a ler acerca de como ouvir a voz de Deus. Então, quando eu estava a ler aquele livro, automaticamente aquele livro abriu os meus olhos. Aquele livro abriu o acesso espiritual para mim. E eu comecei a sentir os meus ouvidos a aquecer. Eu comecei a sentir os meus olhos a aquecer. Então, por meio disso que eu estava a sentir em mim, então isso acabou me fazendo ouvir a voz de Deus em 3 meses. Então, foi por meio de um livro em que Deus falou comigo. Foi por meio de um livro que Deus abriu o acesso ao mundo espiritual para que eu pudesse escutar, para que eu pudesse ver o mundo espiritual. A sexta coisa que abre os seus olhos espirituais é a transmissão. Então, a transmissão é um dos mecanismos que nos dá acesso. Quando uma pessoa está a transmitir a você uma unção profética, a pessoa está a abrir o acesso para você, te dando a habilidade de você conseguir compreender o mundo espiritual e ver com clareza. Por isso que a transmissão é muito importante. A transmissão não é indispensável. Nós podemos também ver isto aqui. Quando o moço do profeta Eliseu, ele quando viu os homens que haviam cercado a casa onde eles estão, quando ele falou com o homem de Deus, com o profeta Eliseu disse a ele que os que estão conosco são maiores. Então o que Eliseu fez? Eliseu abriu os olhos dele, orou para que os olhos dele se abrissem, ele fez uma transmissão. Então pela transmissão da unção dele, então o moço conseguiu contemplar exatamente os anjos e as carruagens de fogo que lá fora estavam. Então a transmissão ela também abre os seus olhos espirituais para que te dão acesso ao reino que o homem de Deus ele tem acesso. Então dali torna-se fácil para você poder contemplar e ver isto.